Olá! Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre trigonometria. Eu vou começar falando sobre a notação e algumas definições. Notação. Como a gente vai falar de trigonometria, então é interessante falar sobre a notação usada para representar um triângulo, para representar os seus ângulos, os seus lados e os seus vértices. Quanto aos ângulos, nós vamos estar usando letras gregas minúsculas. Por exemplo, alfa, beta, gama, etc. Quanto aos lados de um triângulo, nós vamos usar letras minúsculas, A, B, C, etc. E quanto aos vértices, vamos usar letras maiúsculas. Para ficar mais claro, eu vou desenhar aqui um triângulo. Imagine que isso é um triângulo qualquer. Possui 3 lados. Eu vou caracterizar os lados com essas letras minúsculas. Por exemplo, lado A, lado B e lado C. E internamente aqui os ângulos. Aqui eu tenho um ângulo, outro ângulo e o outro ângulo. 3 ângulos. Como eu disse, letras gregas minúsculas. Por exemplo, alfa, beta e gama. E por fim o vértice, ou melhor, os vértices, né? São 3 vértices. O vértice é esse ponto aqui de encontro de 2 lados, que gera um ângulo. O ângulo é, entre aspas, a região gerada por 2 segmentos de reta que são concorrentes. Então, por exemplo, aqui eu teria o vértice B, aqui o vértice A e aqui o vértice C. A ordem que eu coloquei aqui, vértice B e ângulo B, vértice A e ângulo alfa, isso não quer dizer nada. Só coloquei numa certa ordem aqui, mas tanto faz a ordem. O importante é você dar nome para os ângulos, sempre, para os lados e para os vértices, para você saber identificar o seu triângulo. E ao invés de a gente escrever a palavra triângulo, é de costume usar a letra delta maiúscula para representar triângulo. Então, nesse caso aqui seria um delta, por exemplo, ABC. Isso daqui eu leio triângulo ABC, triângulo com os vértices A, B e C. Bom, essa é basicamente a nossa notação. Agora que a gente já viu isso, vamos para algumas definições. Para falar das definições, eu vou desenhar um outro triângulo, só que agora eu vou fazer um triângulo especial. Esse triângulo é especial porque ele tem um ângulo de 90 graus. E esse ângulo caracteriza esse triângulo e ele recebe um nome especial chamado triângulo retângulo.
Então, no triângulo retângulo é que vão se estabelecer algumas relações interessantes. O que são essas relações? São relações entre os lados do triângulo. Ele tem 3 ângulos, 3 lados, e há relações entre os lados. De novo, eu vou caracterizar o triângulo. Por exemplo, vou chamar esse lado aqui de C, vou chamar esse lado aqui de A e esse aqui de B. Vou chamar esse ângulo aqui de dentro de beta, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, e esse daqui eu não vou chamar ele porque ele já está identificado, é um ângulo de 90 graus. Isso daqui entra dentro da notação. Esse quadradinho com a bolinha significa 90 graus. Ou é definido como 90 graus. É uma notação. Sempre que vocês verem esse símbolo aqui em um triângulo, quer dizer que esse triângulo é retângulo. Ele possui um ângulo de 90 graus. Eu não posso falar nada com relação aos outros ângulos, a princípio. Mas eu posso dizer que esse ângulo aqui vale 90 graus. Bom, quais são as relações num triângulo retângulo? São relações entre os lados. Existe uma relação entre esses lados aqui, que formam o ângulo de 90 graus, com o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Primeiro eu vou dar um nome, eu vou identificar com nomes especiais para esse tipo de triângulo cada lado. No triângulo retângulo, o lado C, ou seja, o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que está de frente para ele, ó, é chamado de hipotenusa. Enquanto que os lados A e B, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então lembre-se, o lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é a hipotenusa, enquanto que os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Para falar das relações, eu vou precisar de escolher um dos ângulos internos. Eu não vou usar o ângulo de 90 graus. Eu vou estabelecer as relações com os ângulos beta ou alfa. Eu vou usar o ângulo beta. Daí surgem as seguintes definições. O seno do ângulo beta, ele é definido como a razão entre o cateto oposto ao ângulo beta, o oposto ao que está de frente para ele. Ó. Então, esse cateto aqui, o B, dividido pelo cateto, ou melhor, pela hipotenusa, né? C. Essa é a relação entre o cateto oposto a este ângulo com a hipotenusa, que é chamado de seno. Isso aqui é uma definição. A princípio, aceite isso. O seno deste ângulo é exatamente a razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Uma outra definição com relação a esse mesmo ângulo é o cosseno. Eu estou usando aqui, são usadas abreviações. Seno, você omite o O. E o cosseno, mesma coisa. Só escreve as primeiras 3 letras. Já o cosseno do ângulo beta aqui, ele é uma relação entre o cateto adjacente ao ângulo beta, ou seja, é o cateto que está ao lado dele. Repare que nós não chamamos esse lado aqui de cateto, nós chamamos de hipotenusa. Então, o único cateto que está ao lado do ângulo beta é o A. E o cosseno será exatamente a razão entre este cateto adjacente, que está ao lado, dividido pela hipotenusa. Então, essas são as definições de seno e de cosseno. E, por fim, a tangente. A tangente é definida como uma relação
ou a razão entre o cateto oposto ao ângulo. Eu estou tomando isso tudo com relação ao ângulo beta. Então, o cateto oposto ao ângulo beta dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as relações, são definições, né? E são fundamentais. Você tem que ter elas em mente. Tangente relaciona os catetos. O seno relaciona o cateto oposto ao ângulo com a hipotenusa e o cosseno o cateto adjacente com a hipotenusa. Seno, cosseno e tangente. E só enfatizando aqui, triângulo retângulo. Agora, eu vou fazer uma representação geométrica desse triângulo retângulo no que a gente chama de circunferência unitária. De novo, eu vou desenhar agora um círculo primeiro e depois um triângulo. Primeiro eu vou desenhar aqui um sistema de referência. Um plano cartesiano, por exemplo, que a gente está trabalhando com os triângulos no plano. Tentar desenhar aqui uma circunferência. Preciso centralizar ela. Vou tentar, pelo menos, ficar mais próximo. Beleza. O que a gente vai tomar aqui é o seguinte. Que essa circunferência ela tem raio igual a 1. Ou seja, do centro aqui, que eu vou chamar de O, da origem aqui do sistema até aqui, vale 1. Como isso aqui eu estou tratando como um sistema de coordenadas, é como se aqui eu tivesse, por exemplo, um eixo X e aqui um eixo Y. Então eu tenho aqui para a esquerda negativo, então aqui é menos 1. Aqui embaixo também menos 1 e aqui 1. Agora eu vou pegar e inserir um triângulo aqui dentro. Agora observe o seguinte. Com relação a esse triângulo, ele tem 3 ângulos, como a gente já viu, como qualquer outro triângulo. 3 ângulos internos aqui. Este ângulo aqui é de 90 graus. Esse aqui é um outro ângulo qualquer. Eu vou desenhar só aqui, vou colocar uma letra só para este. Vou chamar de alfa, que é o meu ângulo de interesse. E daqui, dessa representação geométrica, eu vou obter o que a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Bom, deixa eu só fazer um tracejado aqui. Ok. Aqui também eu quero fazer um tracejado. Aí. Bom, esse daqui representa o eixo X, enquanto que esse é o eixo Y. Então, essa altura aqui eu posso chamá-la de Y. Ou seja, esse cateto aqui, ó, que é oposto ao ângulo, eu posso chamar de simplesmente de Y.
Assim como o cateto aqui é adjacente, eu posso chamar ele de x. E é o que eu vou fazer. Então aqui eu tenho que esse tamanho aqui vale y, daqui até aqui, que é equivalente a isso aqui. E esse de cá é x, da origem até aqui. E tem que lembrar que essa circunferência tem raio unitário. E se vocês observarem, a hipotenusa desse triângulo aqui é o raio da circunferência. Então, esse tamanho aqui, ó, vale 1. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui é igual a 1 unidade. Os catetos não, eles têm tamanhos menores. Observe que até aqui vale 1 e aqui menor que 1. A mesma coisa aqui embaixo. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Só que antes eu vou representar o lado, esse tamanho aqui que eu chamei de x, esse tamanho aqui que eu chamei de y, ou seja, os catetos, por seno e cosseno. Da seguinte forma. A gente viu que o seno é definido, seno de alfa aqui, por exemplo, é o cateto oposto. Nesse caso é y, essa altura aqui, pela hipotenusa. Só que a hipotenusa vale 1. Ou seja, y é igual a seno de alfa. A mesma coisa para o cosseno. Cosseno de alfa, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, esse tamanho aqui vale x, e a hipotenusa vale 1. Então, consequentemente, x é igual a cosseno de alfa. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Esse lado aqui vale 1, lembrando. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que x é cosseno e y é seno. 1 ao quadrado é igual a 1. X é cosseno, então fica cosseno ao quadrado de alfa. E y vale seno, seno ao quadrado de alfa. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Você deve estar se perguntando, e se eu pegar uma circunferência que não tem raio unitário, que tem um raio maior, por exemplo, se o raio dela for igual a 100, eu vou chegar na mesma relação? Vai. Por quê? Porque se você observar, quando você levar ao quadrado o seno e o cosseno, ou seja, y e x, eles vão estar multiplicados pela hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa vale 1. Se ela valer 100, você vai ter 100 vezes seno de alfa e 100 vezes cosseno de alfa. Então, você tem 100 aqui ao quadrado e um 100 aqui ao quadrado. E, consequentemente, vai ter um raio ao quadrado, ou seja, 100 ao quadrado. E aí você coloca em evidência 100 ao quadrado, por exemplo. Vai cancelar o 100 ao quadrado aqui com esse 100 ao quadrado do lado de cá. E você cai de novo nessa relação. Ou seja, não interessa o tamanho do raio que você escolhe aqui. A forma mais simples de obter a relação é com um raio igual a 1. Por isso é feito assim. Mas não significa que se você fizer com um raio diferente, que você vai chegar numa relação diferente. Você vai chegar na mesma relação. Então essa daqui é chamada de relação fundamental. É a relação fundamental da trigonometria.